Boa tarde a todos. Vamos assim, cerrando os nossos olhos, agradecendo a Deus por estarmos aqui e juntos que possamos, num só coração, num só sentimento, sentir a presença do nosso mentor, este anjo amigo que está sempre do nosso lado e nos impulsiona a caminhar. Sintamos a energia pura de Irmã Rosário, de Teresa, que possamos nos sentir no campanário de Joana, recebendo das freirinhas e dos franciscanos aquele abraço reconfortante. Elevemos ainda mais os nossos pensamentos e sintamos Maria de Nazaré nos embalar, nos abraçar e acariciar os nossos cabelos, dizendo: Tu és amado, Tu és amada. Sintamos o olhar pleno de Jesus a nos incentivar a caminhada. E que possamos dizer ao Pai que o glorificamos em nossos corações com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair diante as tentações. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que possamos nos preparar para o passe. Que assim seja. Boa tarde a todos. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem com as equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais
os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos. E a amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolvendo Marco Caldana em muito amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Ainda aproveitando esta energia de tranquilidade dos tratamentos espirituais, vou convidar a todos para que cerrem mais uma vez os seus olhos e se imaginem na antiga Palestina, junto às colinas de Qurumhatim, de frente para o lago de Genezaré, onde o Mestre Jesus, expandindo a sua luz interior, se encontrava. Junto dele, aqueles 12 mais próximos e uma multidão de espíritos sedentos por conhecimento. Com as bênçãos do Pai, o Mestre nos trouxe a seguinte mensagem: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Porque perseguiram os profetas, que antes de vós aqui estiveram. E dessa paisagem, vamos vagarosamente retornando ao nosso ambiente, imaginando o tamanho da força energética das palavras do Mestre Jesus àqueles que ali estavam.
No Evangelho de Mateus encontramos as bem-aventuranças, que são conhecidas como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, dependendo de cada tradução dos textos bíblicos. As bem-aventuranças são, se assim pudermos dizer, um roteiro de crescimento e de evolução espiritual. Um texto e uma passagem arreligiosa. Não existe ali a essência de uma única doutrina. Mahatma Gandhi, grande pensador, filósofo e figura tão conhecida na Índia, disse certa vez que se apagássemos todos os textos bíblicos, todos os textos de mensagens que aqui tivéssemos em toda a humanidade, e mantivermos apenas o Sermão da Montanha, teríamos ali embasamento teórico, prático, para transformarmos o nosso ser, para conseguirmos sair da nossa inércia evolucional e adentrarmos ao reino de Deus. Nesta tarde faremos um breve estudo sobre as bem-aventuranças que escutamos há pouco. Todos os homens têm no livre-arbítrio o poder de decidir o caminho de suas vidas. E em toda a história de nossas próprias existências, contamos com acertos e erros, mas em momento algum, os ensinamentos do Mestre não nos são caminhos condutores à evolução e à transformação espiritual. A busca da felicidade, a paz íntima, são os grandes objetivos, melhor dizendo, da nossa atual encarnação e de todas as outras, pois o nosso destino, quando criados pelo Pai, fora definido que seríamos verdadeiramente puros e felizes. O nosso livre-arbítrio e as nossas decisões distanciaram-nos um pouco deste objetivo. Mas certos estamos que, com Jesus como Mestre, estamos hoje nós reorganizando o trilho das nossas vidas, em busca destes sentimentos e desta paz interior. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não devemos entender esses pobres de espíritos como maltrapilhos, como aqueles que estão à mercê da sociedade. Não, não. Jesus fala aqui em pobres de espírito, todos os que têm a humildade em seu ser. Todos que buscam a compreensão de como existir sendo humilde. Não se refere à pobreza econômica, mas à simplicidade do íntimo do ser. Sintonizando-se assim com uma das grandes verdades que a lei universal nos traz, que é o caminho da humildade, em forma de direcionar os nossos passos. E isto, com certeza, nos levará ao encontro do Cristo interior, que todos nós trazemos desde a criação. Bem-aventurados, aflitos, os que choram porque serão consolados. Jesus disse que não veio a este mundo para trazer a paz, mas a espada. Nessa frase que parece um tanto quanto contraditória,
mostra que Jesus veio separar o joio, transformar a humanidade, trazer de volta para nós os princípios do bem e do desenvolvimento. E assim, como ele diz, estes que sofrem em aflições, que caminham e vagueiam em busca de uma verdade, serão consolados, serão cuidados pela espiritualidade maior. Nossas aflições possuem duas grandes causas. Própria do nosso mundo, o qual habitamos, é a primeira. E a segunda causa de nossas aflições são o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões atuais e pretéritas que transformam e que direcionam o nosso momento, o nosso presente. Devemos entender que esse presente precioso que Deus nos deu, a encarnação atual, é o momento certo de modificarmos as nossas atitudes, de perseverarmos no bem, mesmo com as aflições que passamos, domando assim os nossos medos interiores, domando os vícios que ainda trazemos de sabe lá quantas encarnações pretéritas, mas que hoje nos dão condição de escolhermos o nosso destino. E é assim que todos nós, juntos em humanidade, poderemos transformar o nosso planeta, como de tantas vezes escutamos falar no momento da transição planetária. É este momento, meus irmãos, é o agora, que nós estamos transformando o nosso planeta. Nessa bem-aventurança, também refletimos sobre o bem e o mal sofrer. Óbvio que cada um possui uma dor e cada um sente de uma forma, mas enquanto humanidade, todos nós sofremos e devemos encarar esse sofrimento com o ensinamento do Mestre Jesus, que tanto sofreu em sua passagem encarnatória, para que nós possamos aprender com este sofrimento. Por mais difícil e desconexo que seja, esquecer a dor que sentimos e buscar dentro de nós a energia, a força suficiente para transpô-la, esse é o caminho. Todos nós passamos por dificuldades, sem exceção. Sejam de foro íntimo, com alguém próximo a nós, ou até mesmo como alguém refletindo sobre o momento da humanidade. Devemos mudar um pouco essa sintonia, buscar enxergar a dificuldade de uma forma proveitosa. Todas as orientações nos dizem que pela dor também aprendemos. E nisso devemos nos agarrar para tentar e conseguir aprender com o próprio sofrimento. Bem-aventurados que são mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. É a verdade que cada um de nós conquista por si mesmo e compete a todos ao trabalho de sublimação. É a virtude da brandura, da tranquilidade, da serenidade. Tomai vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas. Mais um trecho retirado de Mateus, em capítulo 11, versículo 29. Jesus tem ciência que nós sofremos e que a humanidade ainda
muito depende de boas obras para se transformar. Mas ele coloca que o seu jugo, o seu caminho, a sua verdade é a forma de transformação que nós buscamos. O seu evangelho, o caminho, a verdade e a vida, para que nós regressemos ao Pai, ao reino de Deus tão falado nas bem-aventuranças e nos textos bíblicos trazidos sobre as passagens do Mestre Jesus junto à terra. Os mansos, os pacíficos, mansuetude, virtude tão necessária ao ser humano e principalmente nos momentos atuais. Que possamos ser pequenas luzes brilhando mansuetude neste planeta. Porque nós conhecemos a verdade do Mestre Jesus e podemos ajudar na transformação do planeta. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui Jesus está dizendo que o julgamento acontecerá não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O nosso maior julgamento será o realizado pela nossa própria consciência. Quando tomarmos sentido da verdade, da lei universal, é em nossa consciência que clamará-se a necessidade de regeneração, de transformação. A justiça humana e mesmo a justiça de Deus fazem parte do conjunto de situações necessárias para o nosso entendimento e o nosso crescimento. O arrependimento e o perdão são caminhos muito importantes, diria decisivos, para alcançarmos essa bem-aventurança. O perdão, não de forma simples e singela, mas o perdão que Jesus nos ensinou do esquecimento completo. Tirar de dentro de nós toda a mágoa, todo o queixume, toda a lembrança de algo que nos fora feito. Quão difícil é isso, não, meus irmãos? Nos colocamos também como aprendizes e estamos necessitados, todos sem exceção, de um treinamento para perdoar, buscando as formas e as condições para aprendermos dentro de nós a este sincero e sublime sentimento que é o perdão. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ter o coração voltado para os míseros, aqueles que sofrem, infelizes, doentes, moradores de rua, maltrapilhos. Tantos irmãos que hoje estão numa condição de miséria absoluta. Eles alcançarão a misericórdia. Eles alcançarão o auxílio do alto no momento certo. Mas nós também precisamos mudar as nossas atitudes, amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus ensinou e colocou como um dos mais importantes mandamentos, já que ele resumiu toda a lei e os profetas na simples frase de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que no exercício diário possamos verdadeiramente aprender a dádiva do amar ao próximo. E quando se fala próximo, estamos falando com aqueles que nos são feridas. Um chefe que pega no nosso pé, um familiar que parece que os santos não batem, né? Todos esses são nossos irmãos. E o desafio
é conseguirmos o auge da compreensão dos ensinos do Mestre Jesus e conseguir amar ao próximo desta forma desinteressada e completa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui Jesus fala para nós sobre a pureza conquistada em nosso ser, a ausência dos apegos terrestres e a compreensão que, nos libertando cada vez mais da materialidade, mais estaremos nos aproximando da divindade. Os espíritos crísticos, caminho de evolução de todo o espírito, alcançando o auge nesta cristianidade, este é a nossa destinação. Quanto mais rápido conseguirmos esta limpeza do nosso ser, mais rápido os nossos sofrimentos cessarão e o entendimento maior e mais completo se fará em nós. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. O pacificador é aquele que encontra a paz em seu interior. É o caminho que nos leva à perfeição relativa. É o desenvolvimento do ser humano em busca de elevação espiritual. Como é difícil para nós encontrarmos a paz dentro de nós. Porque esta paz não está em lugar nenhum. Não será alguém que a trará, não será uma mudança política, social, econômica que nos trará. A paz interior é o sentimento límpido de aproximação com Deus e confiança plena no Mestre Jesus e nas leis universais. Até agora, as 7 bem-aventuranças nos trazem o entendimento da humildade, da aflição, da mansuetude, da fome e sede de justiça, da misericórdia, da pureza de coração e a conquista da paz interior. 7 aspectos que nos levarão ao crescimento espiritual. Por isso, o texto é tão belo e tão rico, que poderíamos, por diversas vezes, trazê-lo e sempre encará-lo de uma forma mais ampla e mais completa. Diante desta evolução, é que nos é chamado o momento atual. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não devemos temer nos colocarmos como cristãos, como seguidores do Mestre Jesus. A história nos mostra que em muitos momentos esta escolha trouxe difíceis situações para a vida. No começo do cristianismo, até a vida era dada por se colocar-se como seguidor do Cristo. Hoje, a morte que clama é a dos interesses materiais, é a da vivência apenas em busca de prazeres, de riquezas. É esta a morte que deve acontecer no ser, para que ele se torne mais puro, mais íntegro, mais próximo da cristianidade. Paulo traz, em uma das suas cartas aos Romanos, um texto que parece difícil quando se lê pela primeira vez,
mas que traz uma reflexão profunda sobre os nossos atos. Pois o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso é o que eu faço. Paulo nos traz aqui o entendimento que muitas vezes os nossos atos são desconexos com o nosso próprio querer. E aí é que vem o orai e vigiai, tão dito no meio espírita e em todas as filosofias que buscam a evolução. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, porque nós ainda somos falíveis. Porque ainda há em nós muitos vícios morais que precisam ser combatidos e transformados. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltar-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque perseguiram os profetas antes de vós. A paz e a alegria íntima, a felicidade maior, não tem preço. E por mais que nos caluniem, que nos persigam, o caminho, a verdade e a vida está em Jesus. Alcançaremos a nossa evolução seguindo o Mestre Jesus. Que possamos voltar às bem-aventuranças todas as vezes que nosso coração clamar por um impulso, uma verdade, uma energia para prosseguirmos diante as dificuldades que se apresentam. E encontraremos com certeza a figura do Mestre Jesus, de braços abertos, consolando-nos e encorajando-nos. Vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Podemos sim, muito mais sendo mais humilde, sendo mais caridoso, sendo mais afável, se preocupando não só consigo, mas com os seus semelhantes, transformando o nosso ser. Podemos muito mais. Que o silêncio dos próximos minutos traga em nós a sensação de ter experimentado a proximidade íntima do Mestre quando ele professou as bem-aventuranças. Que a paz e o amor do Cristo estejam com todos vós, por todos sempre. Que assim seja. E agradecendo a Deus a oportunidade de ouvirmos e de refletirmos mais uma vez sobre os ensinos do Mestre. Recebamos da espiritualidade maior toda essa energia divina, sublime, amorável. Deixemos que ela permeie o nosso íntimo, os nossos corações e as nossas mentes. E que possamos contribuir doando um pouquinho ou muito de nós, doando as melhores energias, os melhores sentimentos para a casa do Dr. Bezerra de Menezes no espaço, para que ele as aproveite da melhor maneira. Pelo nosso Brasil amado, pelo nosso planeta, que a harmonia e a paz reine o quanto antes. Pelos nossos lares,
por todos aqueles que sofrem e que choram. Que um coração amigo possa auxiliá-los sempre. E que possamos levar a paz que aqui desfrutamos, não somente para o nosso lar, mas para todo aquele que encontrarmos. Que assim seja, graças a Deus. Só uma lembrança que devemos continuar com esse protocolo de distanciamento para que possamos, sim, manter as palestras, manter esse nosso encontro. Protocolo da higienização com álcool gel na entrada. E agora pedimos que saiam devagar e pela porta dos fundos. Não façam aglomerações, por favor. Muito obrigada.